E aí, pessoal, hoje a gente vai falar de um assunto um pouco diferente. A gente vai ir mais pro lado da sustentabilidade, que é algo que eu comentei aqui na introdução do canal, que eu também sou bem apegado com essas coisas. Bom, hoje eu vou passar 12 hábitos, 12 atitudes, né, mais sustentáveis que vocês podem ter, trocando algum produto ou deixando de usar, reaproveitando, enfim, para que a gente consiga diminuir um pouco a nossa pegada energética, né, nossa pegada de consumo e tal. É, eu sei que eu vou estar aqui falando para pessoas que já entendem do assunto, pessoas leigas, pessoas que nunca pararam para pensar em seus hábitos sustentáveis, enfim. Então, eu vou falar mais no sentido de para vocês pensarem a respeito, causar alguma reflexão. O importante, principalmente para as pessoas que nunca pararam para pensar ou que por enquanto fazem poucas coisas sustentáveis, não tem muita facilidade para trocar alguns produtos, vai fazendo aos poucos, não tenha pressa. O importante é que a gente consiga fazer de forma consistente. Bom, vamos começar então a lista dos nossos 12 hábitos, das nossas 12 atitudes mais sustentáveis. Não poderia começar se não fosse pela sacola retornável. Então, as sacolas plásticas é um item que, se for parar para pensar, é um item muito desnecessário para a nossa sociedade hoje. Bom, qual o impacto então que as sacolas plásticas têm no mundo, né? Só a sacolinha plástica, aquela de mercado, sem contar saquinhos plásticos, saquinhos de fruta e todos os outros, é produzido em média por ano quase 1 trilhão de sacolas. E aonde vai parar isso? Uma sacola demora cerca de 400 a 1000 anos para se decompor. Então ela até se decompor, ela foi para onde? Não dá para nem imaginar o volume que seria isso, mas enfim, vamos lá. As sacolas retornáveis, elas são duráveis, a gente tem de vários tipos, tem de tecido, isso aqui é um tecido mesmo. Tem essa aqui que é uma sacola mais porosa, mais parecido com um TNT, tem vários tamanhos. E para quem vai comprar, por exemplo, carnes, coisas refrigeradas, tem as bolsas térmicas também. Essas bolsas, se for comprar, elas acabam sendo um pouco caras, mas, por exemplo, tem essa aqui, que é de uma marca, e tu ganha em algumas épocas do ano, quando tu compra determinado produto, enfim, tem algumas promoções que se ganha essas sacolas térmicas. E a vantagem dela é que a gente não precisa nem embalar em algum plástico para colocar aqui dentro com medo de sujar a sacola, porque elas são impermeáveis. Então, caso derreta um pouco do que tu está carregando ou dá aquela melecada, é só chegar em casa, passar um pano e tá tudo limpo, bora para a próxima, certo? Bom, vamos para o próximo hábito aí. 2. Bom, nosso segundo hábito, então, é reutilizar as sacolinhas de fruta, pão. Evitar, primeiro, claro, evitar. Segundo, caso a gente não consiga fugir delas, que poucas pessoas costumam guardar, ou às vezes elas acabam rasgando, ou carregou alguma fruta, amassou e dá aquela melecada. Vou dar duas opções que eu faço, e três opções, na verdade, que eu faço e para reutilizar, né? Olha só, isso aqui é uma sacolinha que eu comprei bergamota, tá? E em vez disso aqui, muitas pessoas chegam, até rasgam, não desatam o nó e joga fora. O que tu pode fazer? Primeira coisa, se ela tá limpa, não custa nada tu guardar ela junto com as tuas sacolas, enfim, aonde tu costuma guardar essas coisas, e levar na próxima vez. Leva na próxima vez no mercado, deixa ela no bolso já, né, para não perder muito tempo. Pega e na hora de pesar, tu pode colocar a próxima etiqueta em cima dessa aqui e não tem problema nenhum. Algumas etiquetas a gente até poderia tirar, mas às vezes rasga o saquinho, então é bom ficar colando por cima, e aí vai chegar um momento que vai ter tanta etiqueta que consegue tirar algumas e depois pode colocar de novo. Chega a um determinado ponto que tu usou tantas vezes que ela fica um pouco suja. Então, como a gente está mexendo com alimentos, já não é muito legal a gente continuar usando ela assim, né? Então, uma outra solução, usar para lixo. Sim, lixo doméstico, por que não? Muitas pessoas, meus familiares inclusive, falam: ah, mas se eu não usar sacolinha plástica de mercado, eu vou ter que comprar saco de lixo, mas daí vai dar na mesma e não vou estar gastando dinheiro. Então, essa sacolinha aqui, você pode usar como uma sacolinha para lixo. Não tem problema nenhum nisso. E assim como quando ela fica muito suja, que não pode usar daí
para lixo seco. Para lixo seco ela tem que estar minimamente suja, ou limpa, né, de preferência. A gente usa no saquinho do lixo orgânico. Essas sacolinhas de pão, elas são um pouquinho mais frágeis. A gente não pode reutilizar elas, porque o mercado tem certas normas também, né? Ele não pode te entregar em qualquer saquinho, enfim. Tem que ser um saquinho próprio deles, que garante higiene e tudo mais, né? Mas esse saquinho, ele tem o problema de ser todo furado, então eu acabo usando ele só para lixo seco. Bom, vamos lá. Hábito de número 3. Além de reutilizar aquelas sacolinhas, tem um plástico que a gente não consegue fugir muito, que é os plásticos dos alimentos, dos pacotes de alimentos. Então, o que a gente faz? Como ele é um plástico bem vedado, justamente por ser de alimento, né? E ele é um plástico mais resistente e pequeno, né? Geralmente é pequeno, a gente não consegue usar ele para lixo reciclável, lixo seco, mas tem uma outra utilidade muito legal, que é utilizar para lixo orgânico. Aqui, por exemplo, é um saquinho de pão congelado, que a gente pode botar para assar, e eu uso então esses saquinhos como saquinho de lixo orgânico. E o bom é que, principalmente para esses lixos fechados assim, é que geralmente o lixo orgânico, ele dá aquela melequinha no fundo e tal. E esses saquinhos aqui, como eles são bem fortes e bem vedados, já ajuda até nisso. Raramente a gente pega algum saquinho que vazou, ou enfim. Então, fica essa dica aí. Hábito de número 4. Reutilizar vidros. Por quê? Vidro é uma coisa extremamente custosa para fazer. Custosa no sentido de recursos naturais. Então, o que a gente costuma fazer aqui em casa? Conforme eu falei ali na dica número 3, a gente reutiliza os sacos de alimentos, né? Mas eu não espero o alimento terminar. Assim que eu chego em casa, eu já abro o saquinho e coloco ele nas garrafas. Ele fica até melhor guardado, porque não tem perigo daquelas mariposas, aqueles bichinhos entrarem no alimento, se eles ficarem tempo demais guardado, né? Enfim, a gente já mata esse problema com as garrafas, além de reutilizar elas. Claro que a gente tem que higienizar, vou fazer mais um vídeo só sobre isso aqui mais pra frente. E além de economizar, né? Porque, por exemplo, isso aqui são vidrinhos de leite de coco, que se eu fosse comprar em torno de 5 a 6 reais, eu dei uma pesquisada, se eu fosse comprar só o vidrinho em lojas de frascos, né? E esse aqui, exclusivamente essa marca aqui, que eu comprei vários, eu paguei 3 em alguma coisa no leite de coco, e ainda, além do leite de coco, fiquei com o vidrinho, né? Então, reutilizar os vidros é a nossa dica de número 4. Vamos para a próxima. Dica de número 5. Bom, nosso quinto hábito é o mais importante, talvez, e o que menos eu percebo que as pessoas se preocupam, que é separar o lixo. Ah, mas é só separar entre lixo seco e orgânico, o que é seco e o que é orgânico. A gente vai fazer um vídeo mais esclarecido, mais detalhado depois, e eu boto o card aqui em cima, assim que ele estiver pronto. Mas já deixo um detalhe para você aí que pensa, talvez, não, lixo é lixo, vai tudo para aterro, enfim. Não. Aqui em Porto Alegre, onde eu moro, a gente tem 2 sistemas. A coleta seletiva, que é para o lixo reciclável, lixo seco, né? Não necessariamente reciclável. E o rejeito, que muitas vezes a gente diz como lixo orgânico, né? Bom, o que acontece? O lixo seco, o lixo reciclável, ele vai para uma cooperativa, e nessa cooperativa é feita a separação dos resíduos, possível limpeza, e se torna renda para as famílias que trabalham com isso. Já o lixo, o rejeito, o lixo orgânico, ele vai diretamente para aterro. E olha só, exclusivamente aqui em Porto Alegre, só posso falar daqui onde eu conheço, né? Muitas pessoas usam de forma errada os contêineres de lixo orgânico. E o que isso acontece? Ah, isso é problema dos outros, não sei o que. Não. A prefeitura, ela paga as coletas e pelo volume de resíduo gerado. Então, por exemplo, para poder alocar espaço num lixão, ela tem que pagar por aquele espaço. Para recolher, aqui é uma empresa que recolhe esse lixo. Então, isso acaba nos custando. E depois nós reclamamos que aumentamos o IPTU, mas a gente não se preocupa em separar o lixo. E daí a gente diz, tá, mas a gente paga IPTU para separar o lixo. Sim, justamente. Separar não, né? Descartar o lixo. Mas justamente, se tu não separar, vai acabar custando mais, porque nós vamos pagar, a prefeitura no caso, vai pagar mais pelo peso de resíduos que poderiam ter sido recicláveis, tu acabou colocando nos rejeitos,
e a empresa vai vir, vai recolher aquele como rejeito, vai pesar no final do mês, no final do ano, não sei como funciona o sistema de cobrança, vai lá, aquele lixo que poderia ter sido reciclável, vai contar como peso, a prefeitura vai ter que pagar pelo aquilo ali e ainda vai acabar indo para aterro. Então a gente acaba perdendo de muitas formas. O lixo que poderia ser reciclado traria menos danos para o meio ambiente, sendo reciclado ele traria verba para uma família, e ainda não sendo reciclável, a gente tem que pagar para esse lixo ser depositado em lixões, em aterros sanitários, né? Bom, dito isso, espero que você bote uma consciência aí, dê uma pensada, pesquisa sobre, e vamos para a nossa próxima dica. Bom, nossa dica de número 6 é trocar essa esponja convencional, algumas pessoas chamam de bucha, essa esponja que a gente usa para lavar louça, trocar por bucha vegetal. Essa bucha, ela é um fruto bem grande, tenho um aqui, eu paguei R$15 nele, ele tinha mais um pedaço aqui, então foi algo muito mais barato do que esponja, por exemplo. E, bom, caso alguém troque e ache ela meio dura, meio áspera, com medo de arranhar alguma coisa, pode dar uma fervida nela antes de usar, que ela dá uma amaciada, tá? Mas é muito melhor a gente usar esta aqui, que veio de uma árvore diretamente, sem nenhum processo, sem nada, do que esta aqui, que é um produto 100% sintético, que a gente não tem o que fazer depois de utilizar. Ainda mais que são produtos de utilização rápida, né? O período de vida disso aqui é muito rápido, então faz todo sentido a gente trocar a bucha sintética convencional pela bucha vegetal. Bora para a próxima. Nossa dica de número 7. Trocar nossas escovas convencionais de 100% plásticas, né? Por escovas de bambu. As escovas de bambu costumam ser caras, as primeiras que a gente procura. Algumas marcas dão uma extrapolada, mas a gente consegue facilmente na internet achar em alguns sites. Ou se for o último caso realmente não ache, importa. Essas aqui eu paguei R$3,99 e essa aqui um pouquinho mais caro, foi 4 em alguma coisa. E em compensação, esta aqui eu pagava R$10 a unidade, eu comprava um pacote com 2 que era R$19,90, tá? Importante salientar sobre a escova de bambu, a gente vai fazer um vídeo mais pra frente também sobre isso, mas não se preocupem, as cerdas não são de má qualidade, elas são cerdas desfiadas, tá? Não é aquela cerda serrada, é cerda desfiada, então ela acaba sendo muito mais fininha a ponta, consegue escovar muito melhor, e ela também é super macia, tá? Bom, a gente vai fazer então um vídeo mais detalhado sobre isso e vamos para a nossa próxima dica. Dica de número 8 é a respeito das hastes flexíveis com algodão, ou como todo mundo chama, cotonete. Sim, os cotonetes eles são algo extremamente rápidos de se utilizar e até poderiam ser recicláveis se na prática as pessoas cuidassem um pouco. Por exemplo, a gente usa geralmente no banheiro e coloca no lixo que é rejeito, então esse material nunca vai parar em alguma estação de reciclagem. A gente até poderia melhorar um pouco isso cortando as duas pontas de algodão utilizadas, né? Separando aquele tubinho do meio, aquele tubinho plástico e botando no lixo reciclável. Isso daria um fim um pouco melhor para quem se preocupa um pouquinho mais já. E até fazer um passo a passo de uma adaptação, por exemplo, a gente pode começar por isso. Depois a gente pode trocar por cotonetes feitos de papelão em papel com as hastes de algodão, né? As hastes de algodão nunca vão ser reutilizadas ou recicláveis, enfim, porque foram utilizadas, elas realmente são rejeito. Então, já melhorando da haste flexível e plástica, a gente já pode trocar por papel ou papelão, tem algumas marcas que trabalham com isso, e acabam sendo mais baratas do que os cotonetes de hastes plásticas, então não tem nenhuma desvantagem, a gente além de economizar, ainda diminui um pouco nossa pegada ambiental. O upgrade dessa segunda opção seria a gente trocar por cotonetes reutilizáveis. Sim, existe cotonetes reutilizáveis. Esses aqui, ó, por exemplo, eles são de plástico, mas a gente reutiliza ele por muito tempo, né? E o que acontece? Ó, são 2 cotonetes, no meu caso são 2 cotonetes. Esse aqui ele tem umas bolinhas ali, que acabam sendo até melhor que o cotonete convencional, porque o cotonete convencional muitas vezes acaba empurrando a cera para dentro.
e esse aqui ele consegue pegar a cera sem empurrar para dentro, certo? E este outro aqui, a gente tem a parte normal, né, do cotonete normal, e uma parte um pouquinho mais pontuda. As hastes são plásticas, tá? E as pontas são de silicone, a gente consegue tirar para lavar sem problema nenhum. A gente pode simplesmente utilizar, passa uma água, deixa secar, guarda, e na próxima vez fazendo assim. E não tem prazo definido, né? Não tem validade, então dependendo do teu uso, de como tu cuida, isso aqui pode durar anos, enfim. Então essa foi a nossa dica de número 8, e vamos lá. Dica de número 9, trocar o shampoo convencional pelo shampoo em barra. A gente vai fazer também um vídeo sobre isso para explorar um pouco mais, porque tem a maioria dos nossos produtos de higiene que nós compramos, o primeiro ingrediente é a água. Então, olha só, e muitas vezes chega a 90 e poucos % de água para pouca quantidade de realmente produto ativo, produto que faz ali, cumpre seu objetivo, né? E, por exemplo, olha só, olha o tamanho desse shampoo aqui em comparação com este shampoo em barra. Que acontece? No transporte, produção, esse aqui vai gastar muito mais recursos naturais do que o em barra. Tem alguns cuidados que a gente tem que tomar, tá? No shampoo em barra, não é qualquer shampoo que vai servir para o seu tipo de cabelo, tem alguns até que podem causar alguma certa irritação, mas sempre vale a pena o teste. Esse também é um produto que muitas vezes a gente pode ver, as primeiras marcas que aparecem são caras, mas esse aqui, por exemplo, eu paguei acho que R$8 e ele dura mais do que um shampoo desse aqui. Esse aqui é um anti-caspa, ele é um pouco mais caro, em torno de R$24, mas aqueles shampoos mais simples de R$10, R$12 acaba valendo menos a pena do que o próprio shampoo em barra, certo? Dica de número 10. Sabe quando a gente prepara alguma comida, ou às vezes nem comida, às vezes mais carne ou coisas assim que a gente quer congelar? Muitas pessoas usam aqueles saquinhos que vêm em rolo, destaca ali um saquinho, corta a carne, corta seu alimento ali, embala, fecha e bota no congelador. A próxima vez que a gente for utilizar esse alimento, a gente vai simplesmente rasgar o saquinho, colocar no lixo e aí tu usa um saquinho pra... Pois é, então uma dica e acho que um hábito que acredito que mais pessoas façam já mesmo sem pensar nessa questão, até por questão de praticidade, é utilizar potes que podem ser colocados no congelador. Esse aqui no caso é um pote de vidro, mas tem diversos potes plásticos que podem ser colocados no congelador, e use sempre de preferência potes herméticos, né? E guarda sempre, claro, o dia que tu colocou e até que dia que tu pode usar aquele alimento ali. Bora para a próxima. Dica de número 11. Faça, tenha, compre, enfim, tenha uma composteira ou um minhocário. A diferença de composteira para minhocário, no grosso assim, é que uma tem minhocas, a outra não, mas tem alguns cuidados, a gente vai fazer um vídeo bem legal sobre isso. A gente tem um minhocário aqui no apartamento, a gente usa bastante, isso reduz muito a nossa quantidade de rejeito orgânico, né? Bom, então assim que esse vídeo estiver pronto, eu vou deixar um card aqui em cima, mas até lá já vai pensando aí na quantidade de lixo orgânico que tu gera e no que realmente é rejeito e no que poderia ser compostável e se tornar até um produto para ti, ou até às vezes para os vizinhos, a partir desse material que seria jogado aí em aterros sanitários e não teria serventia nenhuma para nós. Dica de número 12 e a última deste vídeo. É a última, mas é a mais importante, mas deixei mais para o final porque ela é um pouco mais abstrata. Na hora que você for consumir algo, comprar algo, escolher algo, procure pelas marcas, claro, dentro das suas condições, né? Porque muitas vezes esses produtos acabam sendo um pouquinho mais caros, mas incrivelmente em muitos casos não, isso não faz tanta diferença no preço. Procure marcas que não contribuem, por exemplo, com desmatamento ilegal. Também procura sobre as empresas, por exemplo, sobre denúncias de derrame de poluentes em rios, enfim. Isso é um cuidado bem interessante porque todo esse descaso deles vem através do nosso consumo, né? Se a gente consome, eles têm a produção, enfim, vão continuar seus hábitos. Infelizmente hoje as empresas só repensam seus hábitos, muitas empresas, né? Não vou falar por todas, mas a grande maioria das empresas só repensam seus hábitos de produção
a partir do momento que eles sentem queda em vendas ou às vezes em patrocinadores, em apoiadores, investidores, enfim. Feito? Então, esse é o nosso vídeo com as 12 dicas, 12 hábitos, pensamentos sustentáveis. A gente vai explorar um pouquinho mais alguns deles, que a gente tem bastante coisa para falar sobre isso, como a gente comentou ali, caso a caso. E é isso aí. Eu espero que você pense, reflita nessas questões. E se gostou do vídeo, deixa aquele like ali, se inscreve no canal, a gente vai começar a trazer bastante conteúdo interessante por aí. E é isso aí. Obrigadão, pessoal. Se cuidem.